9 meses. A minha primeira experiência no mercado imobiliário é com a Remax. Eu iniciei lá em abril de 2019. Eu vim de uma outra área comercial um pouco diferente. Eu trabalhava na área do marketing de rede. Não sei se aqui alguém já trabalhou com marketing de rede. E através do convite de um amigo que também trabalhava no marketing de rede, hoje ele já não faz mais parte da Remax, mas através do convite deste amigo, eu iniciei no mercado imobiliário. Eu realmente, quando eu falo que eu não sabia de nada, eu realmente não sabia de nada mesmo, não tinha noção nenhuma do tamanho do mercado imobiliário, sabia de números, mas estando dentro do mercado, eu pude ver o quão real esses números são e aprendi tudo do zero mesmo, suporte da Remax Chavante, treinamentos, o trabalho diário, o suporte do nosso staff, que é a nossa equipe administrativa, sempre foram de uma forma incrível, e isso fez com que hoje a gente obtivesse os resultados que a gente está obtendo. Quando eu iniciei lá em 2019, nós trabalhávamos no modelo um pouco diferente do modelo do qual a gente trabalha hoje, pois a gente trabalhava no modelo no qual a gente oferecia a garantia de locação, que era o seguro-fiança. Então, a gente tinha que aprender todo aquele processo do seguro-fiança, de como que funcionava, de como nós ofereceríamos isso para o proprietário, como a gente conseguiria passar essa forma de trabalho. Só que eu entrei em abril de 2019. Em julho, então, ou seja, 3 meses depois, a gente já fez a transição total para o modelo no qual a gente está hoje, que é o modelo de trabalho através do quinto andar. Isso mudou na questão de o que a gente vai oferecer para o proprietário, mas não mudou nada relacionado ao que a gente tem que fazer dia após dia, a nossa rotina. Então, hoje, depois vocês vão ver o Gustavo falando também, a gente tem uma rotina de que a gente tenta fazer o máximo possível para que todo dia, toda hora, a gente consiga estar falando com o maior número de novos proprietários. Independente do número de proprietários que a gente já tem em carteira, a gente tenta estar trazendo dia após dia, aí média de 5, 6 novos proprietários, que faz com que no final do mês a gente consiga obter os imóveis que alugam e depois, consequentemente, acabar obtendo os resultados. Então, a nossa estrutura hoje é voltada para que a gente exatamente faça isso. A gente consiga falar com o maior número de proprietários possíveis. E como o Fernando falou no começo, a gente trabalha especificamente só com locação dos imóveis, só com locação, não trabalhamos com venda. E a gente tem uma região de posicionamento no qual a gente atua. Então, hoje eu, Anderson, atuo numa região de São Paulo, que é no bairro da Penha de França. A Penha de França fica na zona leste de São Paulo. É um bairro que tem média aí de 180 mil habitantes. Só o bairro da Penha de França tem 180 mil habitantes. E aí eu atuo dentro dessa região. Hoje eu sou o único agente que atua dentro dessa região. Então pode ter certeza que é algo muito difícil de dar conta de todo o mercado que tem disponível só dentro da região da Penha. O Gu também atua na região específica, que é a Vila Matilde, ele vai falar depois. E a gente tem um resultado muito grande, mas a gente não consegue dar conta de todo esse mercado que tem na nossa região, porque tem muita coisa disponível. Então, é muito importante a estrutura que o Fernando, o Olavo, o Danilo, que são os brokers, eles nos fornecem para que a gente consiga estar o tempo inteiro falando com novos proprietários, que é o que vai trazer resultado para a gente. Essa é um pouquinho aí da minha apresentação. E eu queria agradecer também ao Gustavo, que está participando aí conosco. Quando o Rafael me chamou, ele me fez o convite. Eu, de antemão, já falei que o Gustavo teria que participar, porque hoje a gente sabe não só o resultado que o Gustavo tem, mas a gente tem certeza que eu cresço com o Gustavo crescendo.
E eu e ele, juntos, a gente faz um trabalho muito bom. Vocês vão ver o menino falando aí daqui a pouco. É um cara fora de série, um cara que tem um resultado também incrível e tem muito a agregar aí conosco. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Bortoleto, trabalho aí como agente de locação na imobiliária Remax Chavante. Já vão se fazer 6 anos já que eu estou aí nessa empresa que é extraordinária, desde a época de Chavante, que vem aí a gente trabalhando junto. E também já de antemão queria agradecer ao Rafael, ao Anderson, pelos convites aí, pela oportunidade de estar passando um pouquinho da nossa experiência aí, estar aprendendo junto com vocês também, que eu tenho certeza que esses bate-papos aí só tem a agregar ao nosso conhecimento, ao conhecimento de vocês, e aí também fazer com que a gente alinhe algumas coisas aí do dia a dia para a gente estar conseguindo desenvolver um serviço melhor também, né? E no caso, o Fernando já falou quase tudo, né? Já deu um mini treinamento aí no começo, e tudo que a gente tem hoje é igual eu sempre falo para o Danilo, que é um dos nossos brokers também. Ele sempre pergunta: Gustavo, você precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente precisa estar melhorando, não sei o quê? Fala: não, Dan, todo o suporte que vocês estão dando para a gente tá, é o essencial, é o que a gente precisa todo mês para estar batalhando aí, trabalhando no dia a dia, né, fazendo todo o serviço diário aí que nem o Anderson falou, é o que faz a diferença, é o serviço diário para no final do mês aí, dos 22 dias úteis trabalhados, que no caso a gente trabalha 30, né, porque vida de autônomo não é fácil, e a gente tem aí um resultado muito positivo, né? Como eu falei, trabalho há 6 anos na imobiliária, vai fazer 6 anos agora em maio que eu estou na imobiliária, então lá eu já passei por praticamente quase todos os setores, né? Já trabalhei, fiz serviço de rua, fazendo vistoria, colocando placa, serviço de banco, serviço de cartório, entre outros também, que fazia todo na rua. Aí, no caso, passei depois para dentro da imobiliária, fazendo atendimento ao cliente, né, trabalhando no administrativo. Então, fazia a parte administrativa, atendia o pessoal que chegava na imobiliária, na recepção também já fiquei. Então, fazia todo o painel ali de locação, ajudava os meninos que faziam captação na época. Então, trabalhava em conjunto com a imobiliária toda, né? Depois, aí surgiu a oportunidade de eu estar entrando para o comercial, que era um dos nossos brokers aí, também uma pessoa fantástica. Falei com ele, pedi a oportunidade para ele, ele falou: não, Bu, vamos para cima. E aí eu comecei a fazer o atendimento ao inquilino passivamente só, né? Então os inquilinos, eles vinham até a imobiliária para estar alugando o imóvel e eu atendia esses inquilinos. Então me ajudou muito conhecer cada parte da imobiliária em si, desde o serviço de rua até o administrativo, assim, pouco do jurídico, que eu sempre estava em contato com o pessoal, aprendi um pouco também, né? E isso me fez crescer bastante até como pessoa em si, né? Pelo esse tempo todo na imobiliária, aprendendo com os erros, contatando pessoas todos os dias. Então, a gente sempre teve experiências novas e isso, para mim, foi de grande valia. E depois, que nem eu entrei na Chavante, né? E depois passou para a Remax Chavante, a gente fez essa parceria aí com essa empresa extraordinária e fizemos a parceria depois de locação com o Quinto Andar, que aí no caso já faz aí 1 ano e 8 meses mais ou menos, se não me falha a memória, e aí eu vim atender os proprietários somente. Então é uma coisa que a gente preza muito na imobiliária, a gente ter um serviço focado e não fazer várias coisas, porque se a gente focar em várias coisas, a gente não faz nada 100%. Então é isso que o Danilo, que é o que comanda aí o time administrativo, que é do administrativo não, comercial, que é um dos brokers na nossa imobiliária, vem passando sempre para a gente. Então, a gente ser focado,
trabalhar de fato somente o atendimento ao proprietário. Lá na imobiliária a gente tem uma funcionária também, eu, o Anderson e o Abdala, que é um dos captadores que trabalham com a gente também. A gente tem uma funcionária nossa para estar fazendo todo o serviço administrativo. A gente contratou essa funcionária e o Danilo cedeu a empresa, no caso ela é registrada pela Chavante, mas é uma funcionária nossa, né? E o Danilo cedeu a estrutura física e todo o pessoal administrativo para estar auxiliando, para ela estar ajudando a gente só na parte administrativa, para a gente ficar o mais livre possível aí para fazer só a parte comercial, que seria o que ela faz, né? O contato com os corretores, agendamento de fotos para fotógrafo tirar foto, contato com o vistoriador, chaves na imobiliária, todos os problemas administrativos são todos voltados a ela. Então, dos meus imóveis, dos imóveis do Anderson e do outro captador também, que é o Abdala. Então, ela resolve, pega praticamente todas as buchas e deixa aí a gente o mais livre possível para estar sempre contatando novos proprietários. Que nem o Anderson falou, a gente tenta aí no mínimo 6 proprietários por dia, mesmo que dê certo ou não, mas a gente sempre tenta ir no mínimo. Eu, em si, já faço 10, 15 ligações por dia, tento encontrar o máximo possível de proprietários, porque sem proprietários, às vezes, a gente não consegue fechar na hora, então a gente vai acompanhando aí no decorrer do mês, né? E é isso, basicamente, que a gente faz na imobiliária. A gente vai passar um pouco mais do nosso dia a dia para vocês também, mas eu acredito que a da apresentação é isso mesmo. Bom, vamos lá. Bacana essa pergunta, porque acho que é isso que a gente iniciou com essas dúvidas, né? E vamos lá, eu trabalho atualmente, esqueci de falar, eu trabalho na Vila Matilde, né? Sou especializado na Vila Matilde e Patriarca. Nos dois aí tem mais ou menos quase 200 mil habitantes também, então, são 2 regiões bem grandes. E o que a gente tem que ter de primeira mão aí para estar começando a fazer as captações, para estar indo para cima, certo? Como que eu faço a captação em si para me saber que o imóvel está para locação, né? A captação ativa, ela tem alguns pontos para a gente, para se iniciar, que seria a primeira, que é identificar o imóvel que está para locação, certo? Como que a gente identifica esse imóvel que está para locação? Que seria o com placas na rua. Então, muitas outras imobiliárias já colocam placa nos imóveis e isso a gente consegue saber que o imóvel está para locação. Anúncios na internet. Tem vários portais imobiliários que auxiliam a gente a descobrir novos imóveis que estão para locação. Então, não sempre vai por um só portal imobiliário. Tenta abrir 3, 4 seguidos, vai vasculhando, vai achando os imóveis, porque tem imobiliárias que têm parceria tipo o Viva Real e outra imobiliária com Imóvel Web. São exemplos do que a gente tem aqui em São Paulo, né? A gente utiliza ferramentas que nos ajudam aí a fazer captações, então que seria o E-móvel, não sei se vocês já ouviram falar, E-móvel é uma ferramenta, é um site que nos dá
todos os endereços de imóveis, endereços completos, nome da rua e o número do imóvel, e nos dá a oportunidade também de descobrir o telefone do proprietário. Eu não gosto tanto de descobrir o telefone do proprietário por essa ferramenta, porque a gente utiliza outras ferramentas também. Mas, basicamente, assim, para a gente começar a fazer um serviço, assim, para começar a fazer novas captações, é isso, é placas na rua, anúncio na internet. Quando você é novo na região, posicionamento é muito importante, desde novo até no decorrer do tempo também, mas sempre você tendo relacionamentos com o pessoal do local, comerciante, porteiro, tomar café na padaria, ir na banquinha de jornal, comprar alguma coisa, conversar com o pessoal, sempre tentar ter aí um relacionamento bacana que vai te gerar frutos futuros. Você pode ir 1 mês, 2 meses, 3 meses, ter esses relacionamentos e não te gerar nada, mas isso, que a gente sempre fala, é com o decorrer do tempo. A gente vai plantando de pouquinho em pouquinho para estar colhendo frutos no futuro, né? E também proprietários que a gente já fecha, a gente pede na cara de pau mesmo indicações. Então, vamos supor que a gente já está trabalhando com um proprietário e a gente alugou o imóvel dele, já está anunciado. Então, de vez em quando, né, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, a gente manda mensagem para esses proprietários: oi, sou fulano, tudo bem? O senhor precisa de alguma coisa, tal? Ah, não, tá tudo ok, Gustavo. Vou falar: o senhor tem alguém que tem um imóvel para locação que o senhor possa me indicar? Então, assim, a gente não tem medo de impedir a indicação, porque a gente sabe que a gente presta um serviço bacana e que, se o proprietário tiver, ele vai indicar para a gente. E aí tem algumas outras ferramentas também que a gente utiliza, que é bacana, acho que para vocês, se não tiver aí na região de vocês, mas pelo menos para vocês ter uma ideia do que cada ferramenta faz, para que vocês possam buscar aí na região de vocês também, que eu vou deixar o Anderson falar um pouquinho sobre isso, mas os principais pontos aí de você começando a fazer o trabalho de comercial voltado para locação, que é modelo da Remac, gente, não tem segredo. No caso, para identificar o imóvel, que a gente identifica com placas na rua, anúncios na internet, posicionamento, que é bem importante. E outra, geralmente a gente só consegue saber que o imóvel está para locação quando ele já está anunciado com outra imobiliária. Então, dificilmente a gente vai saber que o imóvel está para locação se ele não está anunciado com ninguém, né? Então, aí vai do que o Fernando falou também no começo aí da apresentação, de que é bom a gente parar, pensar em uma forma que a garantia fique fácil para o inquilino, para que você chame o inquilino para a sua imobiliária sem precisar fazer nada. O seu atendimento vai ser, no caso do comercial, com o proprietário, e trazendo os imóveis dos proprietários num preço bacana, na região bacana, um imóvel bom, inquilino vai ter de monte, tanto com exclusividade você fazendo a captação, ou sem exclusividade. Isso é fato, é o que a gente vivencia aí no dia a dia, alugando 20, 25 imóveis. Aí o Anderson já tem mais de 200 imóveis em menos de 2 anos aí, acho que ele é uma boa pessoa para falar sobre isso também. Aí você fala um pouco para a gente aí também, que eu falei bastante. Show de bola. O Gu falou aí como a gente identifica os leads, né? Que são os imóveis, para que a gente possa ter o produto para trabalhar, né? E aí, a partir do momento que nós identificamos, a gente tem essas plataformas onde nós buscamos os proprietários, né? Ou os proprietários próximos, né? Porque às vezes as bases de dados que nós temos é sempre através do IPTU da prefeitura aqui de São Paulo. Então, muitas vezes a gente encontra lá que no IPTU está o nome do Fernando. Só que o Fernando já tem, por exemplo, 110 anos. E dentro disso, a gente acaba já não encontrando mais o Fernando. Então, a gente vai encontrar as pessoas próximas a ele, que pode ser filho, pode ser neto, pode ser qualquer pessoa próximo da família, né? A gente encontra, e aí, a partir do momento que nós encontramos, a gente tem uma lista de números disponíveis, sempre em média de 5 a 10 números disponíveis,
porque encontra às vezes o número do pai, mas aí não encontra o pai, tem o número do filho, não encontra o filho, tem o número do irmão, enfim. E a gente faz o trabalho de prospecção. A gente entra em contato com esses leads e busca mostrar a nossa forma de trabalho, né? Aí, quando a gente entra em contato, a gente identifica se é realmente o proprietário, se ele é realmente o responsável pelo imóvel, e daí é quando a gente faz o trabalho de prospecção, que a gente sempre joga a isca, né? Falando que a gente tem clientes interessados em conhecer o imóvel da pessoa, e aí, conhecendo o imóvel da pessoa, a gente quer marcar para mostrar as nossas vantagens e ajudar também na locação do imóvel, né? Como o Gu falou no começo, a gente consegue identificar muito os imóveis que estão disponíveis através das placas que as outras imobiliárias colocam ou dos anúncios na internet que eles colocam. Eu, especificamente na minha região, identifico muito por placa. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que hoje, segunda-feira, eu tirei amanhã para ir na minha região e buscar novas placas de imóveis disponíveis para locação. Se eu fizer um trabalhinho de 1h30, 2 horas, eu não volto com menos de 50 placas disponíveis, de imóveis disponíveis para locação. Dentro dessas 50 placas, a gente tendo o volume de trabalho, acredito que em uma semana você consegue identificar, no mínimo, todos os proprietários. Não, você não conseguirá marcar a visita com todos, lógico, mas você vai conseguir marcar a visita aí com, no mínimo, 10 proprietários. No mínimo 10 proprietários, que é 20%, que é a lei das médias. Outros vão te deixar em stand-by no primeiro momento, né? E vão te falar para ligar depois, vão falar que nesse momento não desejam, e aí a gente consegue controlar tudo isso através de uma outra plataforma de CRM que nós temos, que é o Pipe Drive. Então, a gente entra em contato com o proprietário falando que sim, nós marcamos a visita, falando que nesse momento não deseja, a gente deixa o endereço do imóvel e o número do proprietário registrado e marca uma nova data para entrar em contato com ele, daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, para que a gente tenha o controle e não perca aquele proprietário de vista. Após isso, a gente vai em busca de novos imóveis. Acredito eu que você tendo uma média aí, por exemplo, de 50 placas para você trabalhar, você consegue zerar ela dentro de uma semana, né? E aí, dentro dessa uma semana, você já vai em busca de novas placas. E muitas vezes acontece da questão do posicionamento, igual o Gu falou. Então, por exemplo, quando eu iniciei, eu não tinha carteira de cliente nenhuma. Então, eu iniciei, fiz os treinamentos, depois que eu entendi o processo, eu fazia uma média aí de 25 a 30 ligações por dia. Por isso que minha carteira acabou crescendo rápido. Depois disso, esses imóveis passaram a ir alugando, os proprietários foram pegando confiança, e a partir disso, quando eles pegam confiança, eles passam a indicar imóveis, não tem jeito. O irmão tem imóvel, a tia tem imóvel, o amigo tem imóvel. Às vezes aquele vizinho que você alugou o imóvel na mesma rua e 5 casas depois tem o imóvel do vizinho que você não encontrou. O proprietário conhece e te indica. Então tem muita dessa questão do posicionamento que ajuda para que o trabalho você consiga obter o maior resultado possível. Chegou num certo momento que a gente não conseguia tá dando conta de ligar e administrar os imóveis que a gente começou a alugar. Aí foi quando o Danilo chamou eu e chamou o Gustavo e sugeriu para a gente contratar uma pessoa para fazer o nosso processo administrativo, para que a gente focasse estritamente no comercial. E aí eu e o Gustavo já tínhamos esse pensamento, só não tínhamos tirado do papel. O Danilo foi, deu aquele empurrãozinho, a gente foi e contratou a Gabriele. Aí a Gabriele está conosco há 4 meses. Então, todos os imóveis no qual estão alugados conosco e os imóveis que vão ser alugados, quem faz a parte administrativa é a Gabriele. A parte administrativa é o quê? Após o imóvel a gente colocar na plataforma, a Gabriele faz o cuidado dele para saber se o imóvel está tendo visitas, está tendo propostas, a questão de pegar termo de autorização, a Gabriele faz todo esse processo. E aí a gente consegue ter o foco maior
em buscar novos proprietários. Ô Anderson, você me permite fazer uma pergunta, meu velho? Para você e para o Gustavo, né? Na verdade. Claro. Essa questão da captação que você... Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, assim, como é que vocês se entenderam, né, cada um pessoalmente, sobre escolher a sua região de posicionamento? E quando você faz esse trabalho, quais são as técnicas, as táticas que vocês usam naquele primeiro bate-papo pessoal, quando você consegue marcar pessoalmente com o cliente pela primeira vez? Legal. A questão da região, ela, quando a gente inicia, ela é muito voltada a uma área no qual você tem pelo menos um pouco do conhecimento já pessoal. Então, por exemplo, eu não conhecia a Penha, que é a região que eu trabalho hoje, como agente de locação. Eu conheci a Penha porque no local onde eu moro, um dos locais de acesso é sempre a Penha. Então, eu sempre passava por aquela região e acabava sabendo, conhecendo de vista. Aí, após você começar a trabalhar, você passa a ter uma outra visão, que é uma visão totalmente diferente. Então, inicialmente, antes de começar o trabalho em si, o trabalho campal, eu fui pesquisar imobiliárias da região, fui pesquisar quais são as imobiliárias mais fortes e quais os modelos de locação que elas trabalham. Aí, quando você começa a entrar em contato com os proprietários, você começa a identificar que os proprietários acabam tendo muita fidelidade com essas imobiliárias, porque já trabalham a média de 10, 15, 20, 30 anos com essas imobiliárias. Então, isso é uma objeção muito grande que a gente ainda tem, porque os proprietários acabam se fidelizando com a imobiliária e não se preocupam, às vezes, com o serviço prestado, com o serviço fornecido. Então, é uma das objeções que nós temos bastante aqui. E, a partir do momento que a gente consegue marcar essa visita pessoal com o proprietário, a gente foca muito em observar o imóvel, ver se o imóvel tem a mesma qualidade que parece ter de fora, né? Porque muitas vezes o imóvel de fora está com uma fachada bonita, mas quando você entra no imóvel, ele está, por exemplo, com uma infiltração, às vezes com uma parte elétrica meio danificada, uma parte hidráulica ruim. Então, a gente foca muito nessa situação também. E, a partir do momento que nós identificamos isso, eu mostro sempre quais são as nossas maiores vantagens. Hoje, como nós trabalhamos com o quinto andar oferece vantagens que ninguém no mercado imobiliário oferece. Então, por exemplo, ele oferece a garantia do aluguel, né? Independente do pagamento do inquilino ou não, o quinto andar oferece essa garantia de aluguel. Então, a gente foca, é uma das coisas que a gente sempre fala na captação. Uma outra coisa que o quinto andar oferece é um seguro que cobre o imóvel de danos no valor de até R$50 mil. Então, quando o inquilino entra, é feita a vistoria de entrada, depois é feita a vistoria de saída. Quando ele sai, quando essas vistorias são comparadas, tiver alguma divergência, esse valor de R$50 mil que o quinto andar oferece, ele cobre todos os danos, caso o inquilino não consiga realizar os reparos que têm que ser feitos. Outra coisa legal também que o quinto andar oferece é o valor de água, de luz, de IPTU e condomínio, quando é apartamento, garantidos dentro do contrato. Então, é uma outra questão que é diferencial. Então, a gente foca em apresentar a imobiliária que nós trabalhamos, que é a Remax, foca em falar o número de negócios, de franquias que nós temos no Brasil inteiro, foca em falar que nós somos mundial, porque o proprietário tem que entender que ele não está trabalhando com uma imobiliária de bairro, e sim uma imobiliária multinacional. E depois a gente entra e foca no serviço que a gente tem hoje, que é o serviço do quinto andar. Então, esse serviço ele acaba garantindo tudo, fazendo com que o proprietário não tenha que se preocupar com o inquilino, e sim se preocupar apenas em deixar o imóvel conosco, colocar na plataforma,
que o quinto andar faz todo o processo de avaliação de crédito do inquilino para colocar o inquilino dentro do imóvel, porque depois é tudo garantido. Hoje, como o Fernando falou, a gente não trabalha com exclusividade em locação, a gente não exige isso. Até porque o nosso serviço é novo, mesmo que seja o melhor serviço do mercado, é novo. Então, gera muita desconfiança dos proprietários. Mas, quando a gente se apresenta pessoalmente, o proprietário pega a confiança e entende que o nosso serviço realmente é o melhor, a gente oferece a exclusividade. Isso faz com que o proprietário diminua a taxa de administração, né? Tem a divulgação já feita pelo quinto andar. E tem um outro detalhe que, no meu caso, que já estou com o Cresce, a gente só coloca a placa nos imóveis no qual são exclusivos conosco. Ou seja, se eu vou no imóvel, já tem 3 placas de outra imobiliária e o proprietário não deseja ficar exclusivo, a gente trabalha no imóvel sem placa, só com a divulgação feita pela internet. E dá o mesmo resultado, não tem diferença nenhuma. Agora, quando o proprietário entende o serviço, gosta dos diferenciais, entende a estrutura e quer deixar o imóvel exclusivo, essa exclusividade dura o prazo de 60 dias, para que a gente possa fazer o trabalho no imóvel. A taxa de administração ela diminui 1%, então hoje a taxa normal sem exclusividade é 10%. Ele paga 9% da taxa de exclusividade, primeiro aluguel e 9%. Aí ele conta com todo o nosso serviço administrativo, que é a equipe administrativa, equipe jurídica, equipe de manutenção, que dá todo o suporte para ele. E, no meu caso, quando o imóvel está exclusivo, eu ponho uma placa no imóvel. Que aí a placa, ela é até essa daqui, ó. Vou ver se dá até para mostrar. Esse QR Code ele leva sempre para o link do imóvel que está a placa. Então, a gente definiu o imóvel exclusivo, eu crio um QR Code exatamente para aquele imóvel e coloco na placa. Aí as pessoas, quando se interessam, elas muitas vezes já pegam um celular e colocam lá, já conseguem identificar e olhar o imóvel, ou muitas vezes acabam ligando, eu explico que tem o QR Code, se elas não souberem utilizar, eu mando o link do imóvel para que elas consigam visualizar. E o maior interesse de colocar a placa, essa aqui é a diferença, não é para atrair mais inquilinos para o imóvel. É pelo contrário, é para atrair mais proprietários. Por isso que a frase alugando comigo você recebe sempre em dia, é exatamente para que o proprietário veja e fale, ué, como assim alugando comigo recebe sempre em dia? Para que ele chame a atenção dele e ele entre em contato conosco. Lógico, a gente vai ter contato de inquilinos, porque eles estão interessados em alugar os imóveis e tudo mais. A gente faz o trabalho de passar o link e mostrar como que ele consegue fazer o processo para alocar aquele imóvel, mas o maior objetivo é sempre atrair o proprietário. Sempre atrair o proprietário.
Bom, em questão da funcionária que a gente tem, eu, o Anderson e o Abdala, a Gabriela, ela faz toda a parte administrativa para a gente, né? Antes, quando a gente não tinha nem pretensão, não tinha contratado ninguém ainda, cada um fazia a sua parte, que seria contato com os proprietários normalmente, a gente cadastrava o imóvel, depois de cadastrar, a gente agendava as fotos para o fotógrafo, como a gente tem essa parceria com o Quinto Andar, o fotógrafo que tira as fotos do imóvel. Então, a gente que fazia esse agendamento, a gente entrava em contato com o fotógrafo, então fazia esse alinhamento com o fotógrafo e proprietário. Depois que o imóvel é publicado, a gente fazia contato com todos os corretores. Então, era o dia inteiro, corretor mandando mensagem, a gente agendando visita, alinhando visita, porque muitas das chaves, às vezes, ficam com o proprietário. Isso é uma coisa bacana até para vocês também. Se eu pudesse, eu teria a chave de todos os imóveis que eu cadastrava, que eu cadastro no caso, porque isso facilita muito as visitas. Então, assim, se a gente tem a chave, o corretor vem até a nossa imobiliária, pega a chave, vai no imóvel, mostra para o cliente e devolve a chave para a gente. Então, simplifica muito. Se as chaves estão com o proprietário, aí a gente às vezes perde muitas visitas porque tem que alinhar com o proprietário, ainda entrou essa pandemia, às vezes o proprietário não quer receber ninguém, não quer contato com ninguém, não está em casa, saiu, aí acontece um monte de empecilho e a gente perde oportunidades, sendo que outras imobiliárias podem estar com as chaves e alugar na nossa frente, né? Então ela faz todos esses contatos com os corretores, vistoriadores também, que no caso que nem o Fernando falou, como é a rede de vistoria que fazia os imóveis, se fosse hoje em dia também, ela teria o contato com todo esse pessoal da rede de vistorias, alinhando com os vistoriadores para fazer as vistorias no imóvel, chaves, tudo certinho, ela que faz esse alinhamento, que no caso atualmente ela faz com o Quinto Andar, né? E outras coisas que ela faz é contato direto com a imobiliária. Então, assim, problemas com imóveis que são alugados com a gente, tanto imóveis meus quanto imóveis do Anderson, a gente praticamente não toma frente. A gente deixa ela resolver o problema com o pessoal do administrativo, porque a gente sabe que isso toma muito tempo de cada um de nós. Então, esse tempo que a gente poderia não perdendo tempo, né, mas está resolvendo o problema junto ao proprietário, com o inquilino, tudo, ela resolve para a gente e tira esse pezinho das nossas costas aí para a gente estar entrando em contato com novos proprietários. Uma coisa bacana também é a gente estar sempre em contato com os proprietários que a gente já tem na carteira, né, em questão de locação, porque tem proprietários que têm mais de um imóvel e não falam para a gente. Então, a gente entra em contato com um novo proprietário, o proprietário ele só dá um imóvel para a gente trabalhar. Depois que a gente aluga esse imóvel, a gente não entra mais em contato com ele e a gente nem saberia que o proprietário tem mais 10, 15, 20 imóveis. Então, tipo, a gente já acabou captando muito imóvel por manter o contato com os proprietários, né? Meus números em si, o que eu faço para ter uma meta mensal, né? Um dos principais pontos que eu acredito é resiliência. A gente tem que ter muita resiliência, porque a gente faz contato com muitos proprietários que, a maioria das vezes, não são fáceis, trata a gente mal, são mal educados, tal. Isso faz parte do dia a dia, só que a gente não pode deixar desanimar por questões de uma pessoa, tipo, de te destratar, no caso, né? Então, seguir com a cabeça sempre firme, que no caso seria a resiliência aí para a gente não estar desanimando. Acho que isso é um dos principais pontos, fora aí do que a gente utiliza mesmo para o serviço. Resiliência emocional para a gente é bem importante. E outro ponto aí que eu acredito é foco, que a gente tem que, no caso, o que eu falo por mim, né? Eu tenho um foco em si que eu utilizo da minha agenda. Então, eu tenho um foco na minha agenda mensalmente. Então, diariamente, eu tenho o que eu vou fazer de manhã, 9 horas da manhã, o que eu vou fazer às 10, o que eu vou fazer às 11, o que eu vou fazer na parte da tarde, e eu mantenho essa agenda mensalmente durante os 30 dias do mês, os dias trabalhados do mês.
E isso eu acredito que faz a diferença para a gente aí estar conseguindo os números bacanas. Porque se a gente começa bem e depois vai deixando de lado, as coisas vão andando. Então, se a gente mantém o ritmo, eu em si, diariamente, eu faço mais ou menos de 10 a 15 ligações com novos proprietários todos os dias. Consigo converter aí mais ou menos 3 imóveis, dependendo do dia, 3, 4. Então, uma média aí de 2 a 4 imóveis. Tem dia que eu pego 5, 6, tem dia que eu pego um imóvel, mas a média aí fica dentro disso. E números mensais de ligações durante o mês é mais ou menos de 10 a 15 por dia, captações entre 50, 60, se um mês mais corrido para mim, por outros problemas, 40, então vai de 40 a 60 captações de novos imóveis. Do que aluga, eu tenho uma média aí de 15 imóveis que alugam por mês. Então, se pega um mês aí, dá uma média aí de 15 a 20 imóveis que são alugados todos os meses. Fruto disso, acabei agora, ano passado, recebendo aí o 4º lugar em transações imobiliárias, que eu acredito muito que seja da persistência e do foco diariamente em estar fazendo o serviço e não em si trabalhar um mês só, no outro relaxar, aí uma semana trabalha, senão a gente tem que sempre manter o foco aí para estar trazendo mais e mais imóveis. E assim, estoque é o que a gente tem que ter. Se a gente tem um estoque bacana com imóveis bons, vai alugar. Pode ser que a gente perca 1, 2, 3 imóveis porque outras imobiliárias alugam? Não tem problema, mas assim, a gente tem que sempre manter o foco de ter um estoque bacana, porque a gente tendo um estoque de imóveis bons, imóveis precificados, contato sempre com o proprietário, tentar o máximo possível fechar a exclusividade, que é uma coisa bem importante também. O Anderson, ele até não falou, mas acho que de todos os imóveis que ele pegou com exclusividade, ele alugou em menos de 2 meses. Então, tipo, a gente tem uma exclusividade de 2 meses e a exclusividade realmente funciona, aluga mesmo. Então, tentar sempre fechar com exclusividade, se não conseguir, vai sem exclusividade mesmo, tentar dar todo o suporte possível para o proprietário. E é isso, média de locação, de captações, do que eu faço mensalmente, eu acredito muito nesse foco diário, que é o que faz a diferença e o que está fazendo a diferença para mim. Olha, sinceramente, nas ligações o que eu tento ser é muito calmo, muito atencioso, entender o proprietário, porque às vezes a gente entra em contato com os proprietários, tem proprietário que vai te destratar? Tem, mas tem proprietários excelentes pessoas que tem proprietário que tem um imóvel e te destrata, tem proprietário que tem 20 imóveis e te trata como totalmente diferente, te trata bem, é atencioso. Então, assim, eu acredito muito em você ter calma em falar com o proprietário, estudar bem qual é o processo que você faz, um script que você tenha, porque, assim, eu trabalho de uma forma, para mim funciona de uma forma e para o Anderson funciona de uma forma totalmente diferente. Eu fecho muitas captações, 90% aí das captações que eu faço mensalmente é por telefone. Então, geralmente eu não agendo com o proprietário para ir até o imóvel. A gente tem um pouco da facilidade de ter a parceria com o Quinto Andar e mandar o fotógrafo lá? Tem. Mas, assim, de você conseguir já fechar por telefone, já é 70% do caminho andado. Depois você só marca para ir lá tirar as fotos e beleza. Mas eu, em si, consigo 80%, 90% das vezes fechar com o proprietário por telefone. Por ter calma ao falar com o proprietário, ser firme nas palavras. Se o proprietário falar alguma coisa que você não concorda, discorda na cara dele, porque isso não vai fazer com que você perda a captação. Você vai fazer com que o proprietário sinta mais confiança em você por saber que você está falando alguma coisa que você entende. Então, não ter medo de discordar do proprietário. Se ele não aceitar na hora, sei lá, você fala se pode adicionar ele no WhatsApp,
manda mensagem para ele semanalmente, vê se está precisando de alguma coisa, sem pretensão nenhuma. Então, eu acredito que é você ter calma, principalmente, e conhecer o produto que você trabalha e ser firme nas palavras, eu acho que faz a diferença aí de uma captação. Acho que é isso. Ô Gustavo. Oi. Gustavo Anderson, né? Vê se alguém me responde aqui. É o seguinte, e se quando você faz essa captação, né, você visita o imóvel lá do proprietário, e naquele momento você consegue identificar que o valor que ele está pedindo daquele aluguel está irreal, está bem acima do valor que realmente você alugaria. Como é que vocês tratam nessa hora assim, com o cliente? O que é que vocês falam para ele para conseguir chegar nesse denominador comum aí no final? Bom, quando eu faço o contato com o proprietário, vou até o imóvel ou por telefone, como a gente conhece a região, que nem o Anderson é especialista na Penha, eu na Vila Matilde Patriarca. Então a gente sabe mais ou menos quantidade de cômodos, como que é o imóvel, porque geralmente a gente vê o anúncio já pelas fotos, então a gente consegue ter uma base de como que é e o quanto que mais ou menos daria para alugar. São duas possibilidades. Se a gente não chega num valor que a gente quer, ou uma média, a gente pode não trabalhar o imóvel para não pegar a bucha, para ficar no nosso estoque lá parado em determinado tempo. É uma possibilidade. Então, a gente tira já da nossa frente o que pode ser um problema futuro, só para ficar tentando agendar visita e ficar fazendo negociação. Então, é um serviço a mais que a gente pode ou não querer. Ou a gente pega já o imóvel em si e vai trabalhando com o proprietário aos poucos, numa semana o imóvel vale 1.500 e o proprietário pediu 2.000. Em uma semana entrou, 4, 5 propostas no valor aí de 1.600, 1.700, o proprietário não aceitou. Depois de uma semana, 10 dias, você liga para ele, ô, seu proprietário, o imóvel do senhor já teve algumas propostas, está dentro do valor de mercado. Então, assim, são duas possibilidades. Uma é de você não aceitar e não pegar a bucha para você que sabe que o imóvel vai ficar lá parado, ou, que eu acho que é a mais viável, você mesmo assim pega, que você não fica tão desculpa, porque assim, às vezes o proprietário tem aquele valor sentimental com o imóvel, né? Ele morava lá, a família morava lá, que não sei o que e tal, o imóvel vale R$1.000, ele quer 2.000. Aí, pode pegar? Pode, mas sim, é trabalhar com o tempo, com o proprietário, fazendo com que ele diminua o valor do aluguel. Acho que eu faço assim, né? O Anderson, passa pra gente também, Anderson, como que você faz nesses casos. Realmente não muda muito. O que a gente entende é que quando o imóvel está no preço certo, ele vai alugar e vai alugar em tempo recorde. E hoje, com os números que nós temos de locação, a gente consegue ser bem firme com o proprietário ao saber que ele está querendo colocar um preço acima do imóvel. Porque, além de ter a noção por conhecer a região, a gente tem exemplos de imóveis que foram alugados ali naquela mesma região. Então, por exemplo, os imóveis mais comuns que a gente sabe que vai alugar rápido são imóveis individuais de 2 ou 3 dormitórios e uma vaga na garagem. Às vezes o imóvel na minha região eu tenho certeza que o imóvel de 3 dormitórios com uma vaga na garagem, se tiver entre R$1.800 e R$2.100, ele não vai ficar 10 dias na plataforma para alugar. Mas aí o proprietário acha que a casa dele é a melhor casa do bairro e quer colocar R$2.500, R$2.600, R$2.800. Se eu vejo que é um imóvel de qualidade, eu até tento intermediar com o proprietário. Eu falo, seu imóvel é muito bom, só que nesse preço aí ele vai ficar parado o maior tempo possível. Eu tenho como te mostrar que se seu imóvel estiver nesse preço, ele vai alugar em tantos dias. Então, a gente é bem firme nisso. De primeira, às vezes, o proprietário acaba não aceitando. Não, se não for nesse preço, não tem jeito. Se não for nesse preço, não tem jeito. A gente acaba pegando, exatamente pelo poder da plataforma do quinto andar, a gente consegue jogar na plataforma, e aí a gente consegue dar mais um exemplo, exatamente como o Gustavo falou. O imóvel estando lá, as pessoas começam a ter interesse nesse imóvel, mas aí visitam
elas mandam proposta no valor abaixo, é mais uma prova de que o imóvel está mal precificado, está no preço errado. Então a gente pega e fala, ó, beleza, eu vou pegar o imóvel nesse preço que está agora. Mas se o seu imóvel dentro de 15 dias não tiver visitas ou tiver muitas propostas abaixo do valor do anúncio, eu vou voltar a vir a falar com você para que a gente consiga colocar o imóvel no preço que eu acho que é o correto. E aí é dito e feito. Quando o proprietário dá os 15, 20 dias, às vezes nem teve visita no imóvel, às vezes teve visita, teve 3, 4 visitas, que todo mundo mandou proposta de acordo com aquele valor no qual a gente falou, o proprietário acaba cedendo e aí o resultado acaba vindo de imediato. Dentro daquela mesma semana o imóvel acaba alugando, entendeu? Eu vi até a pergunta do Wagner aqui, é bom até para inserir, né? O que acontece? Para fazer a ACM, a gente teria que fazer um estudo um pouquinho mais complexo, que demoraria 1, 2, 3 dias, às vezes, para fazer essa ACM e mostrar para o proprietário. O mercado de locação ele é mais dinâmico, ele acaba sendo com mais velocidade. Às vezes você vai visitar um imóvel num dia, no outro dia o proprietário te liga falando que a outra imobiliária já alugou o imóvel. Então, se a gente perde esses 2, 3 dias, a gente acaba perdendo o negócio, acaba perdendo o mercado. Então, o que eu tenho já comigo é essa base de imóveis, assim, tipo, eu sei que o imóvel de 2 dormitórios com uma vaga na garagem é de R$ 1.500 a R$ 1.800, se passar disso ele não vai alugar. O de 3 dormitórios é de R$ 1.800 a R$ 2.100, se passar disso ele não vai alugar. Quando já tem mais dormitórios, aí a gente já aumenta um pouco. Quando é um imóvel que tem apenas um dormitório, ele não pode passar de R$ 1.200, R$ 1.300. A gente já tem isso devido ao número de experiências no qual a gente já tem no mercado. Então, não é nem necessário estar fazendo a ACM, porque a certeza de estar na região e saber os preços dali por estar bem posicionado, ela acaba trazendo esse resultado e isso faz com que, no final, toda a nossa experiência, nosso know-how acabe se comprovando.
Velho, eu tenho só uma dúvida rápida aqui, mas eu acho que essa parte é até você mesmo que vai responder. Com essa parceria que vocês têm com o Quinto Andar, a parte da administração, pelo que eu entendi, assim, o Quinto Andar ele vai ser ele é uma imobiliária que eles vão oferecer alguns serviços para o cliente, certo? Mas a parte da administração daquele aluguel fica na Chavante? E até um ponto aí para ressaltar em relação a isso que o Rafael perguntou, o Quinto Andar, ele nos ajuda na questão dos serviços que ele fornece e na questão de trazer o maior número de pessoas interessadas para aquele imóvel. Só que o proprietário, quando ele tem um imóvel, ele tem a possibilidade de ir no Quinto Andar direto, cadastrar o imóvel dele e ele fazer a administração. Só que o nosso serviço ele acaba sendo tão eficaz, tanto o nosso serviço comercial como o nosso serviço administrativo, que muitos proprietários, na sua maioria, preferem colocar conosco para a gente realizar todo esse processo de administração e, com isso, a gente consegue obter os resultados. Ou seja, a gente consegue agregar valor mesmo com o Quinto Andar oferecendo um serviço para o proprietário colocar o imóvel direto com eles. Isso faz com que a gente tenha um número grande de imóveis em carteira. Na minha região, eu ouso em dizer que o Quinto Andar tem uma grande demanda de imóveis colocados diretos com os proprietários, mas tem uma grande demanda de imóveis que estão administrados por nós. Então, a gente pode dizer aí que metade dos imóveis tem proprietários que colocam direto e metade dos imóveis os proprietários colocam diretamente conosco. Exatamente porque a gente consegue agregar esse valor, mesmo com a parceria do Quinto Andar, sendo uma parceria direta ao proprietário.
Aqui a porta está aberta, né? Só quiser dar honra dessa visita, Ave Maria, vai ser bom demais para a gente. A Daiane está com a mão levantada ali, ela quer fazer alguma pergunta? Fechou, meu velho? Bora. Lockdown aqui, vamos para frente aqui. Eu também queria agradecer aí a vocês dois, cara, por liberarem um pouquinho desse sucesso de vocês, compartilhar com a gente. Acho que foi uma ideia maravilhosa. E essa questão aí que o Fernando falou, vamos montar sim, com a galera de vendas também. E para vocês dois também, as portas aqui, tomar café, passar férias e dar um mergulho, está sempre aberta. Comer uma moquequinha de camarão é bom. Eu que agradeço, valeu, Rafael. Obrigadão aí pelo convite, pela oportunidade aí. Obrigado, viu?